Ele sumiu no parque aos 5 anos. 3 décadas depois, bateu à porta de um asilo e a verdade veio à tona. Descubra esta história de sequestro, culpa e perdão que vai prender você até o último segundo. Quando Daniel desapareceu, Jonas virou prisioneiro de remorsos. 30 anos depois, o filho retorna com revelações sombrias que expõem traumas familiares, mágoas antigas e a força do perdão. Esta narrativa intensa mergulha em sequestro infantil, abandono, luto, culpa, reencontro e superação. Prepare-se para um suspense cinematográfico, diálogos realistas e reviravolta arrebatadora. Assista agora, respire fundo e descubra como o amor pode costurar até os corações mais feridos. Segure o fôlego. Em instantes você vai viver o desespero de um pai que perdeu o filho e o choque de um reencontro 30 anos depois. Já deixa seu like para apoiar histórias reais que tocam fundo e comenta de onde você assiste. Sua participação mantém este canal vivo. O relógio do parque travou nos ponteiros de 17h13 min como se pressentisse a tragédia. O vento de outono balançava as lanternas chinesas enquanto Daniel, meu filho de apenas 5 anos, corria atrás das pombas brilhando de pólen dourado. Eu, Jonas Brandão, filmei cada segundo com a câmera analógica herdada do meu pai, tentando capturar a infância antes que ela escapasse. Mal sabia que naquele mesmo instante a infância dele já estava sendo arrancada como pele em chaga aberta. Um corte seco, o ricochetear de uma bola, o balão azul voando além da grade, meu olhar desviando da lente para enxugar a pontinha de suor que escorria da testa. Quando voltei, Daniel não ocupava mais o enquadramento. Só existia um casaco infantil caído sobre a relva e um buraco na minha alma por onde o ar gelado começou a soprar. Gritei o nome dele, ecoou contra as árvores como tiro perdido. Corridas, empurrões, a multidão virando labirinto. A sirene do parque soou, trancaram os portões e eu me senti rato num aquário de vidro rachado. Guardas interrogaram a minha boca seca, mas as palavras se enroscavam na língua feito arame. Entre soluços, descrevi um homem de casaco marrom, talvez barba rala, talvez nenhuma. Na verdade, eu vira só a ausência. Espaço onde Daniel estivera. Mesmo assim, em poucos minutos, as luzes vermelhas da polícia cobriam o gramado. Na delegacia, a madrugada grudou na pele, cheirando a café queimado. Tive de repetir cada detalhe, sob lâmpadas brancas, que transformavam suor em espelhos. Preencheram fichas, tiraram sangue para DNA, exibiram catálogos de criminosos. Nenhum rosto era o rosto. Quando o sol nasceu, recebi um envelope pardo sobre a mesa, sem selo, sem assinatura. Dentro, um único botão azul arrancado do casaco de Daniel e uma frase datilografada: "Não procure mais." O papel tremia entre meus dedos. Clara, minha esposa, atacou-me com olhos de raio quando contei. Disse que eu deveria ter segurado a mão do menino com força até doer. Ela quebrou uma xícara, cortou o dedo, o sangue respingou na pia como prelúdio de divórcio. No dia seguinte, embarcou para Lisboa e levou consigo a metade luminosa da casa. Só restou eco nos corredores e cheiro de brinquedos novos que jamais seriam abertos. A culpa virou mobília, pesada e imóvel. Começou assim meu romance tóxico com a obsessão. Passei noites folheando relatórios policiais, persegui boatos em vilarejos a 200 quilômetros, paguei detetives que sorriam com dentes falsos. Para financiar esperanças, vendi carro, joias, memórias. No 7º ano sem Daniel, recebi novo envelope. Mesmo botão azul, agora queimado nas bordas, mensagem curta: "Ainda respira." Aquela centelha me manteve vivo, mas também incendiou meus últimos restos de sanidade. Virei manchete cruel. Pai negligente culpa irmã por desaparecimento. E havia motivo. Bianca Brandão, minha única irmã, sumira da cidade logo após a tragédia.
Ela sempre invejou minha ascensão profissional e o amor de nossa mãe. A polícia investigou. Nada encontrou. Mas eu alimentava fantasmas. Cada voz feminina que cruzava minha lembrança misturava-se ao sussurro do bilhete. Ainda assim, sem provas, acusar era cuspir no vento. No aniversário de 10 anos do desaparecimento, tentei me suicidar. Engoli pílulas, deitei no chão do quarto de Daniel, abraçado ao ursinho que ainda cheirava a talco seco. Despertei no hospital, enfermeiros costurando meu estômago. Ali entendi que nem a morte me queria. Ela exigia antes que eu enxergasse a verdade nua. Recebi alta, mas os amigos já tinham desertado, temendo minha loucura contagiosa. Despejado do apartamento, morei em pensões de azulejos rachados, arranhando o chão com hipótese atrás de hipótese. Uma noite de inverno, o prédio pegou fogo. Alguém esqueceu vela acesa. Escapei carregando apenas a moldura chamuscada da última foto de Daniel. As chamas devoraram meus arquivos, as cartas, os botões. Pensei que o fogo encerraria a história, mas ele só reiniciou meu inferno particular. Sem opções, aceitei a caridade das freiras do asilo Santa Luzia. Eu tinha 58 anos, cabelos como neve suja, mãos tremendo de abstinência da busca. Os velhos ali falavam de netos que raramente vinham. Eu falava com o vento. No bolso, carregava o único botão que escapara das chamas, agora rachado. Passava os dedos na fenda como quem dedilha a ferrovia. Talvez ainda houvesse caminho de volta. 3 décadas deslizaram indiferentes. Era abril outra vez, quando o asilo acordou com barulho de trovões. Eu lia o jornal amarelado na sala comum, quando a porta principal rangeu. Passos firmes quebraram o silêncio resignado. Olhei e um homem de 30 e poucos anos entrou carregando uma pasta preta e um balão murcho preso a um barbante. Seus olhos cor-de-mel me esfaquearam de déjà-vu. Ele caminhou direto até mim sem piscar. A enfermeira tentou intervir, mas ele ergueu a mão como quem pede tempo ao árbitro. Sentou-se, respirou fundo, abriu os lábios de leve. Pai. O mundo se inclinou, cadeiras arrastaram-se, o jornal caiu no chão. Minha garganta virou cascalho. O homem continuou. Meu nome é Lucas Almeida, mas no fundo eu sei que sou Daniel Brandão. Ele puxou da pasta laudos oficiais, certidão recente e um kit de DNA. Eu li as letras tremendo, incapaz de compreender. Um policial robusto, Gabriel Vieira, surgiu atrás, explicando rápido. Lucas fora resgatado de um orfanato clandestino aos 8 anos. Jamais lembrara a origem. Só guardava pesadelo recorrente com parque, balão azul e um homem gritando. Há 2 anos, terapia regressiva cuspira a palavra Jonas. Gabriel contou como rastrearam bancos de DNA internacionais até conectarem meu sangue colhido na emergência da tentativa de suicídio. Lucas, Daniel, chorava, olhando para minhas rugas como quem procura a criança que foi. Eu toquei seu rosto com dedos trêmulos, a cicatriz no queixo, a cor dos olhos, tudo gritava filho. Mas a razão latejava. Quem raptara, por quê, onde esteve? O agente então expôs a ferida final. Bianca Brandão, minha irmã, presa 2 semanas antes numa operação contra tráfico humano. Encontraram registros macabros. Venda de recém-nascidos, adoções ilegais, transferência de crianças como mercadorias. Entre os arquivos, fotos de Daniel pequeno com nova identidade. Lucas Tavares. Bianca alegara vingança. Eu desabei, urros misturados a risadas histéricas, até a enfermeira aplicar sedativo. Antes de apagar, senti a mão de Daniel apertando a minha. Acordei horas depois no quarto abafado. Daniel, sentado na cadeira, observava cada movimento da minha respiração. Ao vê-lo, lágrimas que não chorei em 30 anos romperam as comportas. Abracei-o com força quase animal. Pedi perdão entre soluços. Ele me calou com a testa encostada na minha testa. O culpado não é quem perde, pai, é quem rouba.
Ainda assim, a culpa me corroía de dentro para fora, como ácido lento. Daniel contou a vida em fragmentos. Chegou a um sítio isolado, onde crianças trabalhavam na plantação. Depois, transferido para casal estrangeiro, devolvido porque acordava gritando nomes que eles não entendiam. Passou por lares provisórios, fome, abusos, até cair num abrigo público, onde conheceu Gabriel, jovem assistente social que acreditou na história dos botões azuis. Juntos, reconstruíram o quebra-cabeça. Cada peça encaixada era um osso quebrado que meu coração sentia. No dia seguinte, Gabriel trouxe-me gravações de interrogatório de Bianca. A voz dela, antes doce, se transformara em aço. Confessou ter sequestrado Daniel no parque, usara cúmplices do orfanato, vendera a criança. Disse que pretendia devolvê-lo, mas viciara-se na sensação de poder sobre minha vida. Mandava botões como pitadas de sal numa ferida que ela saboreava. Eu ouvi tudo com as unhas cravadas na poltrona, suor frio correndo pelas costas. Decidiram transferi-la para a audiência no fórum da cidade. Gabriel pediu que eu testemunhasse. Meu depoimento era a chave para a condenação. Tremi, mas aceitei. Justiça seria o primeiro tijolo para reconstruir minha dignidade diante de Daniel. Na véspera do julgamento, a imprensa acampou na frente do asilo. Repórteres empunhavam microfones como lanças. Velhinhos curiosos assistiam tudo como novela. Na manhã do tribunal, sentei no banco das testemunhas, luz branca no rosto, plateia silenciosa. Bianca entrou algemada, cabeça erguida, mas ao me ver tremeu o canto da boca. O promotor descreveu a rede, mostrou fotos de crianças marcadas a ferro com número de catálogo. O público engasgou. Quando me chamaram, a sala pareceu encolher. Contei sobre o dia no parque, os botões, o bilhete, os anos de busca. Minha voz falhou diversas vezes. Bianca pediu para falar. O juiz permitiu. Ela ergueu olhos vermelhos. Tudo que eu quis foi que ele sentisse metade da dor que eu senti. Um murmúrio percorreu o recinto. O juiz perguntou: qual dor? Ela chorou lembrando abusos na infância que nunca contei aqui, porque os apaguei. Nossa mãe, doente de depressão, trancava Bianca em armário escuro por horas. Eu, o primogênito, escapava. Quando Daniel nasceu, Bianca temeu que o ciclo se repetisse. Eu não sabia. A revelação rasgou o tecido da minha memória. Percebi falhas no meu heroísmo de irmão. Ainda assim, nada justificava arrancar meu filho. Bianca foi condenada a 40 anos. À saída, tropeçou, caiu de joelhos. Chorou. Me perdoa, mano. A raiva congelou em mim, incapaz de resposta. O ódio é gelo que queima. Vi Daniel no fundo da sala, olhos marejados, e entendi que só o perdão poderia nos libertar. Mas eu ainda não tinha a chave. Nos dias seguintes, as mídias sociais explodiram. Recebi milhares de mensagens de solidariedade, outras de ódio, dizendo que um pai que perde filho não merece segunda chance. Daniel desligou meus celulares, pediu que eu focasse em curar ossos internos. Levou-me a caminhar em ruas que eu evitava, mostrou cafés onde ele encontrara pequenos prazeres durante a adolescência sem pai. Cada esquina era um corte seco de realidade, como se editassem meu filme interno com cenas que eu nunca assisti. Aceitei terapia intensiva no asilo. A psicóloga, doutora Érica, aplicou EMDR para processar trauma. Tremores nasceram, lembranças vieram, o som da roda gigante, o cheiro de algodão doce. Chorei até vomitar memórias. Daniel assistia poucas sessões. Depois, ficava tocando violão no corredor, notas suaves que atravessavam a porta e seguravam minha mão invisível. Ele nunca reclamou da infância roubada, mas eu lia nos olhos dele um buraco onde deveria existir inocência. Depois de 3 meses, recebi alta psicológica relativa. Daniel me convidou a morar com ele. O apartamento ficava num bairro arborizado, janelas grandes. Entrei apoiado na bengala, temendo ser visitante no futuro do meu filho.
No corredor, ele pendurara quadros de balões em tons de azul, pintados por crianças de abrigo onde ele agora voluntariava. Senti as lágrimas, mas ele me abraçou. Somos costureiros de esperanças. Aos poucos aprendi tarefas simples: cozinhar massa, regar plantas, pagar contas pelo celular. Daniel me chamava de marinheiro de águas calmas quando eu queimava o molho. Ríamos, e cada gargalhada era uma prancha de madeira tapando buracos no casco do nosso passado. Gabriel visitava, trazia atualizações sobre redes de adoção desmanteladas, com a ajuda das informações de Bianca. Eu assinava papéis de testemunha, tornando-me peça útil numa engrenagem de justiça tardia. Certa noite, porém, acordei com um gemido. Daniel debatendo-se em pesadelo. Não me leva de novo. Sacudi-o. Ele despertou em suor frio. Abraçado a mim, confessou que a sombra ainda o caçava. Foi quando decidi enfrentar o fantasma em carne. Solicitei visitar Bianca na prisão. Daniel hesitou, temia meu colapso, mas apoiou, dizendo que talvez a porta final se abrisse ali. 2 meses depois, cruzei corredores de concreto estéril, cheiro de cloro e arrependimento. Bianca surgiu do outro lado do vidro, aparência envelhecida além dos 60. Olhos ocos. Levantou o telefone. Tremi, mas falei primeiro. Por quê? Ela chorou sem som. Contou detalhes do complô. Dívida com agiotas, a proposta do médico corrupto para roubar uma criança bem nutrida para comprador europeu. Contou que na hora H não conseguiu vender. Manteve Daniel escondido por meses. Depois vendeu a outro caçador que jamais soube sua identidade. Cada capítulo era a faca girando em minhas entranhas. Por fim, perguntou se ainda podia ter perdão. Eu engoli ferrugem e respondi: não posso perdoar pelo que fez a Daniel, mas posso perdoar pelo que fez a si mesma. Ela fechou os olhos, lágrimas correndo pelos sulcos do rosto, e murmurou: obrigada por me libertar da minha própria corrente. Desligou o telefone. Abracei o vidro que nos separava. Do lado de fora, Daniel me esperava no pátio da penitenciária, mãos nos bolsos, olhando pássaros que faziam ninhos no arame farpado. Contei o que ouvira. Ele não falou, apenas segurou minha mão. A vibração daquele silêncio foi o perdão que faltava. Quando saímos pelo portão de ferro, o sol parecia mais quente, mesmo através das nuvens cinzentas. Decidimos viajar. Queríamos sair do cenário de fantasmas. Pegamos estrada para o litoral, rádio tocando músicas antigas que eu cantava com Daniel bebê. No caminho, paramos numa feira de artesanato. Um artesão vendia colchas feitas de retalhos coloridos e botões azuis costurados em espiral. Daniel e eu trocamos olhares, rimos nervosos, compramos a colcha. O artesão comentou que botões são pequenas âncoras, seguram as coisas no lugar. Aquilo caiu como epifania. Na praia deserta, ao entardecer, estendemos a colcha sobre a areia. Daniel tirou do bolso o colar com o botão quebrado. Pediu que contasse uma história ali, diante do mar, como se ele ainda tivesse 5 anos. Contei uma fábula inventada sobre um peixinho que se perde na correnteza e encontra caminho de volta através de estrelas refletidas na água. Daniel chorou em silêncio. Disse que o peixinho era ele e as estrelas éramos nós dois agora. Dormimos na pousada simples, janelas rangendo com vento salgado. Durante a madrugada, tivemos o mesmo pesadelo. Daniel de mãos dadas comigo no parque, o balão escapando, mas dessa vez eu corro mais rápido. Agarro o braço do raptor, a câmera cai, vidro se parte, sangue corre. Acordamos ofegantes, olhamos um ao outro. Percebemos que o sonho sincronizado era nosso cérebro costurando o final alternativo. Abraçamo-nos até o sol nascer. Quando voltamos à cidade, descobrimos que o procurador queria usar nossa história numa campanha nacional contra tráfico infantil. Hesitei. Expor feridas ainda abertas dói. Mas Daniel argumentou: se nossa dor puder salvar uma criança, ela vira medicina. Aceitei.
Gravamos depoimento em estúdio preto, iluminação dramática. A equipe pediu que eu olhasse para a câmera e falasse diretamente aos pais. Fiz, segura em mãos pequenas como quem segura o universo inteiro. A campanha viralizou. Cartas chegavam de todo o país. Uma mãe enviou pulseira de botões que o filho confeccionara, agradecendo por inspirar conversa difícil em casa. Daniel criou uma ONG, Botões da Esperança, oferecendo suporte psicológico a famílias e crianças resgatadas. Fizemos palestras em escolas, exibindo a colcha de botões como símbolo. Cada ponto azul contava história de sobrevivência. Meu coração, antes terra arrasada, agora germinava. Claro que as sombras não evaporaram. Numa noite chuvosa, Daniel atrasou-se num abrigo. O celular sem sinal revivou o pânico ancestral. Eu caminhei pelo apartamento como leão enjaulado, ouvindo cada trovão como sirene. Quando finalmente ouvi a chave, desabei em lágrimas. Ao ver meu estado, Daniel entendeu que apenas o tempo repetido de tranquilidade fecharia aquela porta. Propôs terapia de exposição. Íamos ao parque original a cada semana, enfrentando o passado olhos nos olhos. A primeira visita foi tortura. O parque estava renovado, brinquedos coloridos, crianças correndo, mas para mim era cenário de guerra. Tremia, suava, ouvia ecos fantasmas. Daniel segurou-me, demos 10 passos, depois saímos. Na semana seguinte, 15 passos. Depois sentamos num banco, até que um dia subi na roda gigante com ele. Quando atingimos o topo, fechei os olhos, senti vento frio, a lembrança daquele balão subindo. Abri os olhos e vi só céu laranja, nenhuma sombra. No retorno, paramos na barraquinha de algodão doce. O vendedor, velho simpático, perguntou se queria sabor tradicional ou blueberry, azul como o céu. Daniel escolheu blueberry, sorriu malicioso. Eu ri, comi o doce que se derretia, lembrando do menino de dentes sujos de açúcar. Ali percebi que conseguia mastigar a memória sem engasgar. Foi pequeno milagre. Enquanto isso, Bianca adoecia na prisão. Câncer de pulmão avançado. Recebi carta do diretor oferecendo visita de despedida. Daniel estava em missão com ONG. Fui sozinho. Encontrei minha irmã magra como sombra, respirando com dificuldade. Disse que sonhava com Daniel correndo na cela, segurando o balão. Em sonho ela pedia perdão, ele desaparecia. Tive compaixão. Segurei sua mão, contei que Daniel estava vivo, salvo, e que uma fundação nasceu do caos que ela criou. Bianca chorou. Pediu que entregasse a ele, algum dia pudesse visitá-la em sonho, para dizer que o perdoava. Uma hora depois, enquanto eu ainda ajeitava cobertor, ela soltou o último suspiro. Olhos vidrados no teto, talvez já vendo balões perdidos. Voltei para casa com peso e alívio misturados. No funeral restrito da prisão, ventava forte. Eu era o único parente. Levei um botão azul que sobrara, pus sobre o caixão. Sussurrei, que este ponto una o que você quebrou. De longe, guardas evitavam contato visual. Senti que a espiral da vingança finalmente se fechava. Dias depois, Daniel recebeu notícia de que fora aceito em mestrado de psicologia social. Queria estudar resiliência em vítimas de sequestro. Fiquei orgulhoso. Temia, porém, que reviver teorias reacendesse traumas. Ele me respondeu, dor não some se escondida, pai. Some quando a colocamos para trabalhar a nosso favor. Engoli emoção. Prometi apoiá-lo. Para ajudar nas despesas, aceitei emprego de meio período como recepcionista do próprio asilo onde vivera. Voltar como funcionário parecia redenção em looping. Cumprimentava idosos, contava-lhes que reencontrei meu filho. Muitos choravam, pediam que eu contasse a história outra vez. Cada repetição polia o diamante, tornando a dor reflexo luminoso. Certa tarde, vi chegarem 2 meninas ao asilo, voluntárias da ONG. Trazendo instrumentos musicais, cantaram para idosos. Uma delas, Helena, trocou olhares longos com Daniel que viera me buscar.
Vi o futuro piscar nos olhos deles. Sorri por dentro. A vida plantava novas sementes onde só havia cinzas. Meses depois, Daniel me contou que Helena estava grávida. O anúncio me sacudiu. Eu seria avô. Uma alegria crua, mas também medo. E se a sombra se repetir? Daniel segurou meus ombros. Não vamos viver sob nuvem eterna. Vamos criar muralha de amor. Decidi acreditar. Fiz tricô para o bebê, cada ponto como batida nova no meu coração remendado. No 7º mês de gestação, Helena recebeu ameaça anônima, envelope com pequeno balão azul perfurado por alfinete. Polícia rastreou, mas sem pistas. Eu congelei, a sombra renascia. Gabriel sugeriu que poderia ser copycat, buscando atenção. Redobramos segurança. Daniel mantinha calma na frente de Helena, mas tremia em particular. Decidi ser escudo. Dormia na sala deles, bengala ao lado rerreada, faca de cozinha sob travesseiro. 2 dias antes do parto, recebi ligação noturna. Você salvou o mundo, mas não salvou Daniel. Voz mascarada. Coração disparou. Polícia interceptou. VoIP redirecionado. Daniel me achou pálido. Contei. Ele me abraçou. Não venceremos virando estátuas de medo. Convoquei coletiva de imprensa, contei ameaça, conclamei sociedade a vigiar crianças. O agressor, percebendo holofotes, recuou. Nunca mais se ouviu dele. Talvez jamais saberei quem era, mas encontrei voz que não sabia ter. Helena deu à luz menino saudável, Luca. Quando segurei o neto pela primeira vez, senti circuito elétrico fechado. O tempo, aquele ladrão, devolvia um tesouro que nem sabia reivindicar. Luca abriu os olhos e, juro, vi reflexo de Daniel pequeno, mas sem medo algum. Prometi protegê-lo até meu último sopro. No batizado, sob igreja simples, Daniel pediu para discursar. Ele contou nosso caminho de escuridão para a luz. Parou diante de mim, voz embargada. Meu pai nunca desistiu de mim. Mesmo quando desistir parecia a única saída. Se Luca algum dia se perder, saberá que existem laços que atravessam décadas. As pessoas choravam, inclusive eu. Depois da cerimônia, aproximei-me do altar vazio. Coloquei o último botão azul, o partido, sobre a vela apagada. Murmurei oração sem palavras, agradecimento pela estrada torta que me trouxe ali. Alguém tocou meu ombro. Era uma mulher jovem, jornalista, olhos marejados. Disse que fora criança resgatada pela ONG de Daniel. Entregou-me um broche de dália azul. Flores nascem até em sopro de cinza, falou. Guardei a frase. Os anos se esticaram, generosos. Luca cresceu correndo entre maquetes de projetos de ONG. Daniel defendeu tese sobre resignificação de objetos traumáticos. Analisou como transformamos botões em amuletos e colchas em bandeiras. Ganhou menção honrosa. Eu, velho, assisti de terno alugado, chorando de orgulho. A plateia levantou aplausos quando Daniel apontou para mim. Eis meu estudo de caso vivo. Certo dezembro, a Câmara Municipal homenageou-nos com medalha. Subi ao palco ao lado de Daniel. Luzes fortes, fotógrafos, flashes. Eu costumava temer câmeras desde a perda. Agora, elas registravam nossa vitória. Discursando, citei verso de Drummond. No meio do caminho havia uma pedra. Acrescentei. Pedras viram degraus se as mãos certas as colocarem na posição certa. Aplausos vibraram como o mar batendo em rochas. Na madrugada do mesmo dia, acordei com dor aguda no peito. Infarto, ambulância rápida, internação de emergência. Enquanto a equipe preparava desfibrilador, fechei os olhos e vi Daniel, 5 anos, chamando-me no parque. Pensei, não posso partir enquanto a vida finalmente faz sentido. Choque elétrico, coração retomou o ritmo. Quando acordei na UTI, Daniel segurava minha mão, rosto molhado de lágrimas, prometendo que jamais soltaria outra vez. Recuperei lentamente fazendo fisioterapia cardíaca. Daniel entregava relatórios de ONG para eu revisar. Mantinha minha mente ocupada. Luca, com 4 anos, visitava-me com desenhos.
Vovô segurando o balão azul gigante, sorrindo. Cada rabisco era anestesia sem contraindicação. Prometi viver para ver aquele menino virar homem livre de sombras. Quando voltei para casa, encontrei na porta envelope sem remetente. Dentro, fotografia antiga. Eu e Daniel no parque, segundos antes do rapto. Alguém salvara fotograma da câmera quebrada. No verso, caligrafia trêmula. O passado não pode ser apagado, mas pode ser reiluminado. Não havia assinatura. Guardei num quadro. O tempo, agora aliado, levou a primeira década do nosso reencontro. Para celebrar, organizamos evento no mesmo parque. Erguemos estátua de bronze, um pai segurando mão de criança, balão subindo. Inauguração atraiu famílias, autoridades, ex-resgatados. Discurso curto: que este balão lembre que amor verdadeiro sempre puxa de volta. Soltei balão azul de verdade. Multidão acompanhou com aplausos e sol poente tingiu tecido de laranja. À noite, em casa, Daniel mostrou o vídeo que Helena gravara do evento. Minha voz trêmula ecoava, mas havia firmeza. Senti-me completo. Pedi para assistir de novo. Daniel brincou. Virou narcisista? Respondi. Só quero decorar as cores do dia em que a sombra morreu. Anos seguintes, Daniel participou de congressos internacionais. Levou colcha de botões mundo afora. Eu acompanhava quando a saúde permitia. Em Londres, paramos diante de instalação de arte sobre perda. Ele segurou meu cotovelo, perguntou se eu ainda sentia buraco. Respondi. Agora é cicatriz. Dói quando chove, mas prova que sarou. Luca fez 11 anos. Pediu festa no parque. Eu tremi leve, mas aceitei. Durante a festa, Luca escapuliu uns segundos. Procurei aflito. Encontrei-o escondido atrás de árvore, treinando truque de mágica. Ele riu. Me chamou de medroso. Dei bronca. Depois o abracei. Você não imagina o quanto vale uma batida do seu coração para mim. Quando Luca dormiu, confessei a Daniel que o medo habitava em mim como tatuagem. Ele disse, tatuagem também conta história. Tocou o peito onde tinha símbolo de botão azul. Propôs fazermos tatuagens iguais. Um balão furado costurado. Aceitei. No estúdio, a agulha doeu, mas senti prazer na dor transformada em arte. Certo amanhecer, recebi carta de um dos casais que quase adotaram Daniel. Pediam perdão por desistir. Daniel respondeu que entende, desculpou, convidou-os ao parque. Encontraram-se abraços contidos, lágrimas. Entendi que meu filho evoluíra além da dor. Era professor de compaixão. Acompanhei à distância com orgulho que saltava pelos olhos. Quando completei 80 anos, coração cambaleante, Daniel organizou retrospectiva de nossas vidas em vídeos. A exibição ocorreu no asilo, onde tudo recomeçou. Eu em cadeira de rodas olhando tela gigante, vendo anos comprimidos em minutos. No final, Daniel gravara a mensagem. Pai, cada segundo contigo valeu a espera. E o asilo inteiro chorava. Eu só sorri. Naquela noite, senti que minha história se aproximava do último frame. Chamei Daniel. Entreguei-lhe o pote de botões, já faltando alguns que demos pelo mundo. Pedi. Quando o pote esvaziar, plante uma árvore. Cada botão enterrado será semente. Ele chorou. Prometeu. Adormeci. Sonhei com parques sem cercas, crianças livres, balões colorindo nuvens. Daniel adulto empurrava minha cadeira. Depois eu levantava, corria. O sonho cortou para a tela branca. Acordei respirando num fio, mas em paz. Daniel segurava minha mão. Sussurrei. Agora você me segura, filho. Ele respondeu. Nunca vou soltar. Fechei os olhos pela última vez ouvindo o som de risadas distantes. Talvez Luca e suas mágicas. Senti peso sair do peito, como se balão gigante puxasse minha alma para cima. Não era sequestro, era libertação. Deixei-me levar, acreditando que onde quer que fosse, haveria botões suficientes para costurar novos começos. No funeral,
Daniel substituiu flores por punhados de botões azuis que os participantes jogaram sobre meu caixão. Ele discursou: "Meu pai transformou perda em ponte para salvar outros. Cada botão é um pacto de cuidado." Helena e Luca cantaram canção suave. Ventava, espalhando botões na grama. Meses depois, Daniel plantou árvores sobre meu pote de botões, conforme pedido. Luca ajudou a cobrir a terra. Anos adiante, a árvore deu flores azuladas, mutação rara, atraindo jornalistas. Daniel batizou-a de Dália do Perdão. Visitantes amarravam fitas com nomes de pessoas desaparecidas, transformando o lugar em santuário. No aniversário de 20 anos do reencontro, Daniel, agora renomado professor, levou turma de universitários ao pé da árvore. Contou história completa, sem amenizar dor. Perguntaram se vale a pena reviver trauma tantas vezes. Ele respondeu: "Trauma vira farol quando contado. Ilumina quem vem atrás." Os alunos aplaudiram. Numa noite clara, Daniel sonhou comigo sentado num banco do parque de quando tudo começou. Eu estava jovem, sorrindo. Ele sentou ao meu lado no sonho. Eu disse: "O filme acabou, mas a música continua." Ele acordou chorando e rindo ao mesmo tempo. Sentiu paz definitiva. Luca, agora adolescente, pegou o balão azul num festival e trouxe para casa. Daniel sorriu, amarrou o balão à cabeceira da cama, deixou-o murchar lentamente, como lembrete de que tudo que infla demais um dia esvazia, mas o que importa é o ar que respiramos enquanto sobe. E assim, nossa trama se encerra onde começou. Um pai, um filho e um balão azul enfrentando o vento. Desta vez, porém, ninguém é levado. O vento sopra suave, balançando folhas da dália do perdão. Porque amor, quando sobrevive ao rapto do tempo, torna-se impossível de arrancar. Se um dia você encontrar botão perdido na rua, lembre, pode ser fragmento de um coração que se negou a parar. Pegue-o, guarde, costure-o onde a roupa de alguém rasgou. Quem sabe, nesse gesto simples, você evite que outro balão escape de uma mão pequena e devore 30 anos de sol? Se esta trama balançou seu coração, compartilhe com alguém que acredita na força do perdão. Inscreva-se agora e ative o sino. Aqui, cada semana, traz um novo suspense capaz de mudar sua forma de ver a vida. Escreva nos comentários qual lição mais mexeu com você. Sua voz enriquece cada capítulo desta comunidade.